Pois pessoal, cá estou de novo para falar do último jogo do Porto, o regresso à Champions League, aqui o jogo fora de casa, para os oitavos de final contra o Inter de Milão, e o Porto aqui a alinhar com um 11 bastante forte, várias recuperações aqui dos jogadores, que o Otávio como figura principal, provavelmente, mas no plano teórico o 11 agradou-me e realmente parecia que íamos estar com a capacidade de discutir o jogo e foi isso que aconteceu realmente. O Porto batalhou bastante até o fim do jogo, infelizmente perdeu, mas o que se tem que tirar de positivo é que a eliminatória continua em aberto e o Porto pode decidi-la em casa. Como de costume, vou atribuir notas aos jogadores e ao treinador, falando da performance individual e coletiva da equipa. Começando aqui pelo Diogo Costa, atribuo-lhe um 9, para mim o melhor jogador aqui da equipa, pois fez várias defesas importantes, uma delas até extraordinária mesmo, uma defesa de reflexos, que foi até o último lance da primeira parte. Teve também uma grande defesa a um cruzamento de remate de Çalhanoğlu e outra depois já perto do fim do jogo, após o remate de Lukaku dentro da área. Para além disso, mostrou mais uma vez o seu excelente jogo de pés. Ao Pepe atribuo um 7, ele esteve envolvido em vários lances defensivos e fez vários cortes importantes. Travou uma batalha interessante com o Lukaku e até ganhou alguns duelos. No entanto, deixou escapar o Lukaku duas vezes e uma delas deu golo. Ao Marcano atribuo um 7, ele fez um jogo globalmente positivo, teve um excelente bloqueio após um remate perigoso, também recuperou uma bola depois do Uribe perdê-la em zona proibida. No entanto, houve um lance que deixou escapar o Varela dentro da área. Estes são os lances-chave em que ele esteve envolvido, mas no resto do jogo fez vários cortes, interseções e recuperações de bola. Ao João Mário atribuo um 6.5, ele esteve ofensivamente mais apagado do que o habitual, mas também percebe-se, pois era um jogo bastante mais complicado. No entanto, esteve envolvido num dos lances mais perigosos da partida, em que é ele que inicia aquele lance em que depois culmina naqueles 3 remates à baliza do Porto. Defensivamente esteve bem e destaco aqui um bom bloqueio que ele fez após remate dentro da área. Ao Zaidu também atribuo um 6.5, ele teve alguns erros defensivos, no entanto não esteve mal no plano defensivo, globalmente. Ele ganhou todos os duelos pelo chão e também fez vários alívios. Ofensivamente teve aquele lance em que apareceu muito bem na área, no entanto não conseguiu finalizar em 2 oportunidades. Ao Gruitch atribuo um 7, acho que fez um jogo globalmente sólido, esteve bastante envolvido no meio campo, ele também apareceu bem na área e fez um remate perigoso, pelo menos, teve várias boas ações defensivas. No entanto, de vez em quando tinha algumas desatenções e que a este nível não se pode ter. No entanto, essas desatenções não deram perigo nem nenhum golo para o Inter, logo não vou penalizá-lo muito por isso. Ao Uribe atribuo um 7.5, parece-me que foi dos melhores em campo. Ele até começou o jogo com uma perda de bola numa zona proibida. No entanto, depois do resto do jogo esteve muito bem, foi um autêntico todo-terreno, até envolvido sempre na defesa e também no ataque. Uma vez até deixou o Zaidu na cara do golo e defensivamente teve várias ações positivas, uma delas que foi um corte de carrinho após um cruzamento rasteiro, que podia ter criado ali algum problema, e depois no seguimento no canto também consegue um bloqueio a um remate. Ao Otávio atribuo um 6, foi um regresso de altos e baixos, com os altos serem o que ele dá ao jogo do Porto, o que ele proporciona à equipa. Por exemplo, fez um grande passe a rasgar para o Taremi, que depois até deixa em Gruitch e podia ter sido golo. De negativo, teve uma perda de bola em que o Inter quase que marca e depois, claro, é expulso, deixando a equipa desfalcada e ainda por cima não pode jogar o jogo da segunda mão. Ao PP atribuo um 7, ele fez um jogo mais uma vez muito esforçado, jogou em 3 posições até, esteve bastante combativo e fez várias recuperações. Procurou também envolver-se no ataque e uma das jogadas que ele fez foi bastante perigosa, em que transportou a bola bastantes metros e depois deixa o Taremi isolado. A partir da segunda parte, notou-se algumas falhas na tomada de decisão, mas também percebe-se, pois já devia estar bastante cansado. Ao Galeno atribuo um 5.5, uma nota abaixo da standard. Ele até no plano defensivo esteve bem, ajudou a defender e também pressionou alto e obrigou alguns erros do adversário. No entanto, não esteve muito inspirado ofensivamente, pouco perigo criou, talvez por causa da lesão, e até acabou por sair mais cedo do que o esperado. Ao Taremi atribuo um 6, foi um jogo de altos e baixos. Ele até começa bem o jogo e tem aquele toque para o Gruitch que o deixa em posição para rematar.
Depois disso, tem 3 lances em que não esteve muito bem, desperdiçou 2 vezes oportunidades de golo, uma delas foi até bastante evidente, que foi quando a bola sobrou para ele depois daquele lance em que o Zaidu remata 2 vezes, e aí realmente parecia-me que ele devia ter feito melhor. Num contra-ataque em que o Porto estava em superioridade numérica, também decidiu mal e decidiu rematar e nem sequer foi à baliza a bola. Defensivamente até esteve bem e ajudou bastante a equipa e até fez um corte bastante importante no fim da primeira parte. Ao Evanilson atribuo um 6, ele esteve também algo apagado ofensivamente, aqui como o Galeno, no entanto ajudou a defender quando foi preciso e como veio de lesão, dou-lhe aqui um pequeno bónus por causa disso, pois ao menos mostrou estar capaz de ajudar a equipa, ainda que não tenha feito muito no ataque. O Wendel e o Gonçalo Borges entraram tarde, logo não lhes vou atribuir uma nota. Ao ser exposição atribuo um 7, parece-me que ele montou bem a equipa, preparou taticamente bem o jogo e também colocou um 11 fortíssimo em campo. A equipa pressionou bastante o Inter, principalmente no início do jogo, e procurou o golo através do erro do adversário. O Porto faz um jogo competitivo, até à expulsão, e podia ter marcado primeiro. Resultado final, 1-0, um jogo que é decidido pela qualidade individual dos jogadores, pois as oportunidades foram repartidas para ambos os lados. Como já disse, este resultado deixa tudo em aberto. Claro que vai ser um jogo bastante difícil depois no Dragão, mas parece-me que o Porto tem capacidade para passar esta eliminatória. Foram estas as minhas opiniões sobre este jogo. Se tiverem alguma dúvida ou opinião, deixem nos comentários e, como sempre, espero que tenham gostado.